Olá, pessoal. Meu nome é Olívia. Fazemos parte da matéria Métodos Quantitativos Aplicados e estamos desenvolvendo o projeto 1, que é o Mapa Verso para uma jornada quantitativa pelo desenvolvimento local. O grupo é composto pelo Bruno, Diogo, Elídio, Isabela, Lucas, Sara e eu. Antes de iniciarmos aqui realmente a nossa explicação do projeto, trago um contexto e uma introdução. O Mapa Verso é uma iniciativa que combina inovação e análise de dados para entender o desenvolvimento econômico local. E pensando, no Brasil como um país que enfrenta desafios na visualização de indicadores econômicos, especialmente para pequenos empreendedores, o nosso objetivo é utilizar os dados do SDEL, que é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Local, e algumas outras métricas para criar mapas coropléticos, que são mapas temáticos, que utilizam dados quantitativos, para ilustrar o desenvolvimento regional do estado de São Paulo. A importância desse projeto é facilitar a identificação de disparidades associadas ali aos mapas coropléticos entre as regiões e apoiar a formulação de políticas públicas e estratégias de negócio. O SDEL é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Local e é uma ferramenta que utiliza uma metodologia para avaliar diferentes dimensões do desenvolvimento, como governança, capital empreendedor, relações empresariais e organização produtiva. O SDEL atua como indicador estratégico, ajudando a identificar o potencial de crescimento das cidades. Ele orienta políticas públicas, investimentos e ações de fomento, com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios local. Além disso, o índice oferece insights valiosos para empreendedores, investidores e gestores públicos, auxiliando na formulação de estratégias eficazes para o desenvolvimento regional. E a importância do SDEL é promover um futuro mais próspero para as nossas cidades. O SDEL utiliza algumas dimensões em proporções diferentes para formar ali o seu índice de forma completa. Ele utiliza a governança no peso 30, o capital empreendedor no peso 25, relações empresariais no peso 20, organizações produtivas no peso 15 e inserção competitiva no peso 10. Nós utilizamos uma metodologia para desenvolver o nosso projeto, atrelado a essas ferramentas que nós já citamos. A primeira delas foi a leitura de dados, então uma coleta de dados do IBGE sobre os municípios de São Paulo, incluindo indicadores como densidade empresarial, renda e educação. Fizemos também uma atribuição de pesos, então um cálculo e ajuste dos pesos para cada dimensão do SDEL, pensando ali naqueles diferentes pesos das dimensões, refletindo a sua importância relativa no desenvolvimento local. Através disso tudo, fizemos uma análise de dados com filtragem e agrupamento dos dados para facilitar a análise, utilizando métodos estatísticos e de visualização. Depois disso, fizemos uma criação de rankings, então, através do desenvolvimento de 2 rankings, um com dados brutos e outro com dados ponderados, para testar os diferentes cenários de competitividade. Fizemos também uma construção de mapas coropléticos, que são mapas temáticos que utilizam dados quantitativos, que nos auxiliaram na visualização das disparidades regionais através desses mapas, permitindo uma análise geoespacial do desenvolvimento econômico. Fizemos também uma validação e ajustes que nos permitiram revisar os resultados e ajustar os pesos e critérios conforme necessário para garantir uma análise mais precisa. O nosso projeto aconteceu através de 5 etapas, sendo a primeira delas a coleta e tratamento de dados. Então, a partir da extração de dados do IBGE e Sebrae, utilizando a biblioteca Pandas no Python e uma limpeza e organização dos dados para garantir a qualidade e integridade das informações. Depois disso, fizemos uma análise e ponderação, aplicando os pesos ajustados às dimensões do SDEL, permitindo a análise de diferentes cenários de desenvolvimento e também uma comparação entre os dados brutos e os dados ponderados para identificar significativas variações. Depois disso, criamos os mapas coropléticos, utilizando a biblioteca Folium para construir mapas interativos que visualizam as diferenças entre os municípios. Implementamos também cores e legendas para facilitar a interpretação dos dados. Depois fizemos também uma etapa de testes e validação para verificar a precisão dos rankings e dos mapas criados. Fizemos também alguns ajustes nos critérios e pesos com base nos resultados obtidos, garantindo a relevância das análises. Por fim, fizemos uma apresentação dos resultados através desse vídeo explicativo que resume as descobertas e metodologia utilizada. Compartilhamos também os mapas e rankings com stakeholders interessados no desenvolvimento local. Bom, agora partindo do ponto dos resultados e análises, como primeiro ponto, a gente deu destaque ali à visualização das disparidades regionais. Então,
utilizando ali mapas coropléticos, a gente conseguiu identificar de forma clara as variações de desenvolvimento econômico entre os municípios de São Paulo. E desse jeito, esses mapas mostraram áreas, né, com alta e baixa competitividade, o que proporcionou ao mesmo tempo uma visão geoespacial detalhada das regiões com melhor desempenho das que enfrentam, né, mais dificuldades em si. Essa visualização permitiu que, no final, nós pudéssemos entender melhor onde se concentram as maiores necessidades de intervenção e desenvolvimento. Como outro aspecto ali fundamental, como segundo ponto, né, a gente conseguiu identificar impactos dos pesos ajustados. Isso, ao modificar os pesos de algumas dimensões do SDEL, notamos que até pequenas alterações resultaram em mudanças significativas no posicionamento dos municípios nos rankings de competitividade. Quando comparamos ali os rankings brutos e os ponderados, ficou evidente para a gente a importância de considerar as particularidades de cada dimensão para gerar resultados mais realistas e precisos. Dessa maneira, essa abordagem nos trouxe ali uma visão mais completa novamente e contextualizada, querendo ou não, do desenvolvimento, ao invés de uma simples classificação de um modo geral. Seguindo ali como terceiro ponto, insights sobre o desenvolvimento local. Isso, né, ao analisar as correlações, observamos que os municípios com boas práticas de governança tendem, de uma forma geral, a apresentar desempenhos superiores a outras dimensões, como na organização produtiva e no capital empreendedor. Esse achado, né, que descobrimos ali confirma a governança e o empreendedorismo como fatores cruciais para o desenvolvimento econômico, já que ambos ajudam a impulsionar a produtividade e atrair investimentos. Então, né, como 3 principais pontos no início de resultados e análises foram esses, seguindo agora para mais outros 2, com base nos resultados de um modo geral, né, em áreas de menor competitividade, a gente conseguiu identificar recomendações para políticas públicas. Então, até fazendo um link ali com o terceiro ponto, em áreas com menor competitividade, nós sugerimos intervenções que promovam melhorias na governança e que fomentem o empreendedorismo, certo? Então, por exemplo, propomos ali propagandas de capacitação, né, apoio a pequenas empresas, já que estas desempenham um papel essencial no fortalecimento da economia local e na geração de empregos. E como, né, o último e quinto ponto do resultados e análise, realmente ali a validação dos indicadores SDEL, certo? Então, né, por fim, o projeto conseguiu validar ali o SDEL como uma ferramenta robusta e confiável para avaliar o desenvolvimento regional. E essa análise, né, que a gente fez dos dados reforçou a utilidade do SDEL, que se mostrou eficiente para captar nuances econômicos e sociais importantes entre os municípios. E esse índice, no final das contas, se destaca por oferecer uma base rica para análise e tomada de decisão, facilitando o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas e eficazes. Bom, partindo agora para a conclusão, né, ficou evidente que o SDEL, o Índice Sebrae Desenvolvimento Local, foi uma ferramenta extremamente eficaz para medir e avaliar o desenvolvimento econômico dos municípios estudados. O índice não só permitiu que nós tivéssemos uma análise detalhada das várias dimensões envolvidas no crescimento econômico, como também ajudou a identificar, né, com precisão as diferenças e semelhanças entre os municípios. E esse nível de detalhamento é fundamental, querendo ou não, para quem trabalha com planejamento e desenvolvimento regional, pois oferece uma visão completa das áreas de destaque e das necessidades de melhoria. Um outro ponto central, como conclusão, foi de que o projeto destacou a importância da inovação. Então, nos resultados ficou claro que, especialmente em períodos de crise econômica, a inovação e o empreendedorismo atuam como alavancas essenciais para a recuperação e crescimento dos municípios. Então, esse dado, né, nos forneceu e reforçou a necessidade de fomentar iniciativas empreendedoras que sejam adaptadas às características e desafios específicos de cada região. Então, nos promoveu um crescimento, né, mais sustentável, promovendo esse crescimento e alinhando às demandas locais. E agora, partindo um pouco mais, né, da conclusão que a gente teve, foi realmente a relevância dos pesos ajustados. Então, outro aspecto relevante foi esse. Então, descobrimos que essa abordagem diferenciada teve um impacto significativo nos resultados e nos rankings dos municípios. Então, comprovando ali que uma análise que considera o contexto local pode oferecer uma visão mais personalizada e fiel do desenvolvimento. Então, isso permitiu, né, ou permite que gestores e formuladores de políticas possam fazer escolhas mais estratégicas e direcionadas para as especificidades de cada município. Outro ponto, né, até fazendo esse link, com políticas públicas seriam realmente insights
Então, com base nos resultados do nosso projeto, oferece uma base sólida para a criação de políticas públicas voltadas à competitividade e ao desenvolvimento econômico local. E esses dados, né, podem orientar intervenções específicas nas áreas de maior necessidade, ajudando a fortalecer, né, o tecido econômico regional e promovendo mais equidade no desenvolvimento. Então, como o último passo realmente aqui da apresentação, a gente consegue destacar os próximos passos. Então, com esse projeto, qual seriam os próximos passos aqui? Como conclusão, a gente teve que, né, a gente recomenda a expansão do projeto para incluir uma amostra mais ampla de municípios e, eventualmente, outras regiões do Brasil. Isso possibilitaria uma análise ainda mais abrangente e rica em diversidade, né, oferecendo uma visão nacional do desenvolvimento. Além disso, sugerimos a continuidade e monitoramento dos indicadores SDEL, com análises periódicas, querendo ou não, né, e permitindo que as mudanças no desenvolvimento regional sejam acompanhadas ao longo do tempo e que ajustes possam ser feitos conforme necessário. E esse acompanhamento contínuo pode se tornar um recurso estratégico para observar o impacto das políticas públicas implantadas e para direcionar novos projetos de forma mais precisa, certo? Então, esse foi o ponto final aqui da apresentação. Fica aqui, né, um pouco mais detalhado como próximos passos, realmente o ponto de análise da construção do material SDEL. Então, fica aqui o Lucas, um pouco mais detalhado de como a gente pensou, e ele vai conseguir explicar um pouco mais. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a nossa apresentação passo a passo do nosso trabalho. Em primeiro lugar, a gente acabou fazendo uma coleta de dados através do IBGE, da Biblioteca Pandas. A Biblioteca Pandas ela auxilia bem, porque a gente consegue observar tanto por CSV quanto no Excel e principalmente pela web, que já por ser no IBGE fica mais fácil. Usamos uma série de critérios para poder colher esses dados, entre eles esses aqui, densidade empresarial, renda, educação, tecido empresarial e o principal deles, o SDEL. Todos esses dados, depois a gente fazer uma curadoria, fazer um filtro, a gente conseguiu gerar o nosso mapa coroplético aí. E aqui, os pesos que a gente deu para cada um. A gente pode ver aqui que o UFC é fator de crescimento econômico, o FT é o de tecnologia, o FGD de governança e desenvolvimento, o FOP, é o de operações, o FIC é de infraestrutura e competitividade. Haja visto que a gente deu um maior tamanho aqui para o de governança e desenvolvimento. Isso se dá porque um ambiente saudável, um ambiente de negócios saudáveis, ele favorece muito o aumento de investimento e o crescimento da taxa de empreendedores, mais portas abertas para o empreendedorismo. Aqui, na fase 3, a gente calculou a nossa média ponderada. Aqui segue os números da média ponderada em relação a cada município do estado de São Paulo, em comparação com o SDEL aqui. Então, a gente praticamente remontamos a tabela inicial, porém, acrescentando mais um critério aqui da nossa média ponderada, e já gerou um primeiro ranking para a gente, com São Paulo capital sendo o líder do nosso ranking, seguido por cidades do ABC e por metrópoles interioranas como Campinas. Embaixo a gente pode fazer um novo ranking, um ranking mais alternativo, que usa algumas funções mais complexas, como o if, como return, e a gente gerou um novo ranking. Esse ranking, ele vem bem diferente do primeiro, com Sorocaba, Santos, Campinas aí no top 3, São Paulo desceu bastante, Limeira subiu, Dá uma atenção aqui para nossa cidade, Limeira, que também figurava no primeiro, agora figura no segundo mais para o meio, lá estava mais para o final. Algumas cidades saíram, como Cotia e Votuporanga, tivemos entradas aqui de Vinhedo e Indaiatuba nesse novo ranking. Agora a gente fez uma geolocalização dos dados do município de São Paulo, Então, a gente colheu aqui principalmente as coordenadas geográficas de cada município, agora vem uma grande base de dados aqui da parte das coordenadas geográficas e dos IDs de cada município, que são, na verdade, como se fosse um códigozinho referente a cada município, que é como se fosse uma identificação mesmo, um RG, um CPF, assim, para nós, seres humanos, cidadãos brasileiros. Vamos chegar agora, na próxima tabela que a gente fez aqui. Um minutinho. Ó, vamos lá, aqui vocês podem ver os IDs que a gente colheu, além das coordenadas geográficas, então, de Água de Jindóia, por exemplo, 350.0501, Aqui, a gente fez a fusão de dados usando nomes exatos, Então, a gente meio que juntou duas tabelas, a dos IDs com a nossa soma ponderada, e gerou aqui
mais uma tabela para a gente poder analisar, visando depois, no final, montar o nosso mapa coroplético, né? A gente usou por nomes exatos para poder aumentar o detalhamento da curadoria dos dados que a gente pôde fazer nessas tabelas. Bom, nessa aqui não podemos executar, mas foi uma nova pesquisa que a gente fez, uma nova curadoria, também pela Pandas, né? Lembrando que a gente usou a função merge, para poder colher os dados da tabela acima. E aqui abaixo a gente fez uma nova tabela, onde não pode executar ela, que dá erro, mas que a gente pôde, depois de mais um detalhamento na curadoria dos dados, chegar a novos números aqui de soma ponderada e de SDEL, com algumas cidades aqui abaixo do que estavam na tabela acima. Agora, né, essa ficou a nossa tabela final, incluindo a métrica do SDEL. E a partir disso aqui, mais uma série de dados que a gente tem aqui de localização de coordenadas geográficas. Chegando aqui, finalmente, ao nosso mapa coroplético. Um minutinho, passando por todos esses dados aqui que temos. Coordenadas. E finalmente chegamos aqui ao nosso mapa cloropédico, onde a gente usou o Folium para gerar ele, e aqui a gente pode observar todos os limites municipais de todos os 645 municípios de São Paulo, sendo aqui a nossa capital, aqui o município de Iguape, aqui o município de Rosana, né? A gente pode observar também aqui o município de Campinas, de Limeira, de São José dos Campos, né? Todos os municípios com as suas delimitações geográficas perfeitamente traçadas, que a gente gerou nesse mapa coroplético. Seguindo aqui, né, a gente criou um mapa usando cores com a escala indo do 0, né, sendo a cor verde para o roxo, o 1, né, relacionado ao SDEL. Então, quanto mais roxo, mais escuro aí, mais elevado o SDEL. E como a gente pode ver nos rankings acima, né, predominância da capital, né, algumas cidades zeradas aqui, como Florinha, Itaoca, Biritiba, Mirim, São Luís de Piraitinga, e algumas cidades ali quase perto de São Paulo, como a gente pode ver, Campinas, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, né? Em geral, a região metropolitana de São Paulo aqui também vem bem posicionada, e algumas cidades interiores mais fortes, como Campinas, como já disse, Jundiaí, São José dos Campos, né? O mapa a gente pode ver que aqui segue um padrão, é um mapa, assim, com a maioria das cidades perto de 50%, com São Paulo ali fugindo um pouco da regra, né? Já aqui embaixo a gente pode fazer outro mapa da soma ponderada, onde a gente pode também comparar o SDEL com o Índice de Desenvolvimento Sustentável, e o mapa é muito parecido com o outro. Abaixo a gente vai comparar, mas a gente pode ver aqui mais uma vez São Paulo predominante, Campinas sendo a mais próxima de São Paulo, São José, Jundiaí presente também. Aqui a gente pode ver Limeira, que não está zerada, e zerada novamente as 4 cidades citadas acima, né? Florinha, Itaoca, Biritiba, Mirim e São Luís do Piraitinga. Descendo aqui, a gente finalmente pode comparar os mapas e observar como eles são semelhantes. Às vezes, as cidades zeradas, São Paulo predominando, Campinas sendo a segunda atrás de São Paulo, e com algumas pequenas diferenças. A gente pode observar aqui essas cidades zeradas. Aqui tem um pouco mais forte. A gente pode ver toda essa massa aqui bem parecida, assim como nesse gráfico. E aqui, durante o resto da cidade de São Paulo, o mapa são bem parecidos, com raras exceções um pouco mais escuras, mas a maioria da região toda clara, sendo a predominância do mapa mais escuro aqui nessa região. Como a gente pode ver, as cidades mais próximas a São Paulo e capitaneadas aí pela nossa capital. Então, esse foi o nosso trabalho e esse foi o nosso comparação dos nossos mapas coropléticos que a gente criou.